Fala aí pessoal, tudo bem? Gunnar Corrêa aqui, tenho que olhar pra cá e não pra cá. Tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai discutir alguns itens importantes aqui em relação à nossa série de classificados, ok? Então aqui deixa eu confirmar, a gente já tá atingindo a bagatela da aula 94, a gente vai pra aula 95. E tá quase acabando aí, eu estimo que a gente termine ela antes da aula 120, então vai dar aí, acho, menos que 120 aulas. Isso é um pouco interessante para a gente, né, porque não fica um curso muito grande. Durante o curso, vocês podem ter notado que ele é bem separado, né? Então uma aula você vê que é só HTML, depois a outra a gente faz um cadastro, depois a outra uma consulta. Isso é para ficar mais fácil da gente revisar, da gente poder voltar ao material e estudar, né? Então é porque a gente sabe onde a gente teve o problema. Eu, no meu plano de ensino, eu costumo fazer isso, eu costumo separar tudo em partes, porque fica mais fácil do aluno, né, do discente, ele entender onde que ele está errando, onde ele está com dificuldade. Porque, por exemplo, ele pode simplesmente chegar e falar: olha, professor, né, ou olha, Gunnar, eu não entendi tal parte, né, essa aula aqui eu não entendi. Então fica mais fácil, porque aquela aula lá só engloba aquele assunto, ela só vai fazer aquilo, né? Diferente de alguns cursos, né, inclusive que eu já ministrei, que é bem amplo, são aulas extremamente grandes. Eu já ministrei curso de 5, 8 horas, né? Então demora bastante. Lá no presencial é mais fácil quando você tem isso, porque no presencial você está ali com o discente o tempo todo, então o contato de discente e docente o curso todo, então todo o treinamento. Aqui tem pendente aqui a pedido de vocês, né? As URL amigáveis e as tags do HTML5 no HTML, ok? Bom, honestamente, eu nunca utilizei, a não ser a fins acadêmicos, as marcações semânticas de HTML5, tá? Que é a marcação de header, que é para o cabeçalho, content, footer, nav, tá bem? Inclusive, existe uma API, né, ou API em inglês, uma biblioteca, digamos assim, que a gente consegue importar no nosso pacote, é um JavaScript. E esse arquivo ele possibilita que a gente ofereça suporte a HTML5 a navegadores que não oferecem suporte. Por exemplo, a gente pega lá o Internet Explorer, uma versão bem antiga que não tem suporte ao HTML5. Então, para não deformar o site, essa biblioteca eu não entendi como ela funciona, na verdade eu nem procurei saber como ela funciona, mas se o navegador não suporta a tag header ou algum outro atributo, ele simula aquilo, ele faz aquilo de forma manual para a gente. Porque tudo que o HTML faz, a gente consegue simular dentro do JavaScript, a gente consegue fazer isso. É um trabalho braçal, complicado de ser feito, né? Às vezes nem é tão complicado, às vezes é mais trabalhoso mesmo. Então essa biblioteca faz isso. Não é complicado a gente separar, tá bem? Eu só estou esperando o momento certo para a gente fazer isso. Inclusive esse final de semana agora, do dia 23 a 24, vai estar disponível 2 aulas no site e no canal, só que vão ser aulas de Unity, tá? A gente está recriando aí 2 mecânicas, a gente no caso foi eu que gravei essa aula, inclusive tem outros autores que vão entrar nessa tela soft até ano que vem. A gente gravou essas aulas, certo? De Unity, de programação de jogos, animação e tudo mais. É uma outra área, né? Então, classificados aqui é PHP, web, e jogos é uma outra coisa, né? Então, são 2 áreas semelhantes, só que ao mesmo tempo de caminhos diferentes, né? Claro que no jogo você também usa bastante programação web, né? Principalmente quando você joga online. Você tem que ter configuração de servidor, um banco de dados para armazenar essas informações, enfim, né? Então, voltando aqui, a gente estava falando, acabei fugindo um pouco do assunto, peço desculpa. A gente estava falando sobre os HTML5 tags. Dá pra gente colocar, eu vou ver o momento certo da gente fazer isso, tá? Porque normalmente isso já é feito no começo da série. Eu posso até estruturar a index, dar o caminho para vocês continuarem com as outras páginas, só que se bem que as outras páginas, a forma que a gente já estruturou, tá bem interessante. Porque todo o conteúdo que vem da página view, do projeto aqui, fica mais fácil. Brasil classificados. Então, tudo que vier da pasta view é um conteúdo, tá? Então, ele não faz parte da side, do header,
do footer, ele é um conteúdo ali, tá bem? Então fica mais fácil pra gente nesse quesito também. Eu vou dar uma verificada, ver se mudou alguma coisa, né? Se tem alguns atributos adicionais do HTML5. HTML5 verify. Marquei aqui. Continuando aí, a gente tem também aí, eu não lembro o nome da pessoa, vem muito na cabeça agora, sobre as URLs amigáveis. Esse processo também a gente começa no início do projeto, né? Antes da gente começar a caminhar lá naquele arquivo. Olha, eu que programei, esqueci o nome, hein? O arquivo request page, a gente tinha que, na hora da elaboração dele, né, no comecinho, a gente tinha que aplicar aí as URL amigáveis, ok? Só que dá pra gente fazer isso agora, é um pouquinho mais trabalhoso. Eu vou fazer um backup desse site primeiro, óbvio, é sempre um backup. Vou aplicar, vou trazer isso pronto pra vocês. Falar, gente, ó, é assim, eu fiz assim, assim, assado. Porque você tem que fazer bastante testes, né? E o URL amigável é uma coisa que você faz pouco. Então não é uma coisa que você vai estar sempre fazendo. Então eu conheço a expressão regulares, ou regex, sei mais ou menos como configura o arquivo htaccess, né? Hypertext Access, fazer reescrita de regras, né? Rewrite rules, vocês vão ver bastante disso. Só que eu tenho que testar, né? Eu tenho que verificar a documentação oficial, eu tenho que fazer nos testes, verificar que a gente não tem só uma página, então não tem só uma carry string lá em cima. Enfim, uma série de testes para conseguir o melhor resultado, tá bem? Então, a gente vai aplicar o URL amigáveis no curso, isso é fato. O HTML5 eu vou estar verificando a possibilidade porque ele foge um pouquinho da ideia do curso, ok? Porque a gente pode até testar isso, só que o foco aqui não é a interface, o foco aqui é o background lá, que é a programação, né? O front-end e o back-end, ok? O foco aqui da série é o back-end. Todo o curso ele está sendo pautado utilizando aí o padrão MVC. Então a gente está usando aí Model View Controller. Tem também um arquivo, um diretório DAO aí, que é Data Access Layer. E lá dentro a gente tem o Data Access Object. Tá? Esse DAO aí ele não incorpora, mas ao mesmo tempo incorpora no MVC. Enfim, eu acabei padronizando dessa forma. Vocês precisam saber que qualquer lugar que vocês forem trabalhar pode ser diferente, tá? Pode ser melhor, pode ser pior, pode ser usado os framework. Quando eu digo pior, não quero dizer com erros. Às vezes você vai pegar projeto que não tem padronização nenhuma. Eu tenho um colega que ele foi fazer um sistema, né, não posso abrir essas informações aqui para vocês, mas ele foi fazer um sistema para uma instituição, né, para uma pessoa que controla uma instituição muito grande aqui no país, muita influência. Né? Ele é a pessoa responsável, né, por controlar toda uma instituição de ensino, tá? Um órgão de ensino, uma área de ensino aqui no país. E esse meu colega ele assumiu fazer um sistema. Só que aí, quando você vai pegar um sistema já funcionando, que coloca para uma pessoa que não tem a menor noção de computação, e a pessoa já, né, não está afim de aprender e quer manter aquilo, é complicado, porque imagina o seguinte, o aluno ele matriculou no passado, então já tem um cadastro com RG, CPF e tudo mais. As tabelas não têm integração nenhuma. Como assim não tem integração? Não tem relacionamento, não tem integridade, uma não comunica com a outra. Tudo tabelas separadas. E quando o aluno vai entrar no evento de novo, basicamente ele tem que cadastrar de novo. Então tem muitos alunos duplicado. E na consulta que era o maior problema, porque, um exemplo, Marcos Vinícius. Quantos Marcos Vinícius não existem no mundo? Vários, né? Só que tinha vários Marcos Vinícius, o mesmo Marcos Vinícius cadastrado no sistema várias vezes, com o mesmo CPF, mesmo RG, aí ficava complicado de você saber qual evento ele participou, enfim. Esse meu amigo foi lá, sugeriu fazer uma atualização, um cadastro só e tudo mais. A resposta foi não, que era para manter do jeito que estava. Né? Eu lembro que a gente estava discutindo, porque isso entrava em Big Data, né, o Big Data, que eu não sei muito bem, tá? Não sou especialista na área, não posso informar com veemência, mas o Big Data ele basicamente gerencia grandes volumes de informações, tais como Facebook, YouTube, enfim. Esse sistema ele entrava no Big Data, tinha mais de 1 milhão de linhas para ele fazer uma tabela, para ele fazer uma migração para uma outra base, sem relação nenhuma. E a forma mais fácil que ele achou de fazer isso foi, se não me engano, ele criou uma regra em PHP que fazia isso, só que demorava demais, o PHP travava por excesso de execução.
E sem falar que deixava muito tempo ligando, a máquina começava a travar por causa da memória. E a forma mais rápida que ele fez isso é fazer o próprio MySQL. Não sei como ele fez isso, tá? Mas ele fez com que o MySQL, ou MySQL, importava esses dados para uma outra base, tá? Então ele usou ali o próprio MySQL dentro do próprio banco. Eu não sei, não tive acesso ao script de SQL dele, então não posso dar mais detalhes. Enfim, vocês têm que saber que é um sistema bagunçado. Então você estando com boa fé ali, querendo se empenhar no projeto, não quer dizer nada. Às vezes a pessoa quer manter aquilo e tá bom, né? Então você conhece o seu potencial, sabe até onde você tem que chegar, você pode chegar, você sabe o que você sabe o que você não sabe, e você sabe o que você tem que aprender. Humildade sempre, né? Então é isso para vocês saberem que vocês podem pegar projetos extremamente organizados, né? E projetos extremamente desorganizados, como esse do meu amigo. E interessante aí que ele não conseguiu mudar mesmo, né? Foi semanas e semanas só para migrar essa base. Só que também tem algumas empresas que vocês vão trabalhar, vocês vão pegar projeto, que os caras não entendem nada. Eles simplesmente precisam implementar um sistema. Eu estou fazendo um sistema para uma empresa dessas. Eles têm que implementar um sistema. Então, eles vão te passar a regra de negócio, né? Você não tem que saber qual que é o cálculo químico de um remédio. Não. Você vai fazer um sistema para uma farmácia, você não tem que saber nada de cálculo. Você pega as regras, joga no sistema, programa aquilo em cima daquela regra, em cima daquela fórmula, testa, pede para a pessoa, para o profissional, por exemplo, aqui, um farmacêutico mandar algumas fórmulas, os valores já corrigidos, e aí você testa isso daí. Okay? No seu sistema verifica se bate. Aí você manda para o sistema, pro gerente do projeto testar. Voltando aqui, né? Houve um imprevisto aqui. Então, humildade sempre, você não tem que saber programar em todas as linguagens, você não tem que entender da regra de negócio, saber como funciona, eu tenho que olhar aqui, saber como funciona, e você vai aprender no decorrer, tá bem? Só que, assim como você vai dominar algumas coisas, você vai entrar em empresas que você não domina nada, você tem só aquele conhecimento, tá bem? O que eu quero dizer com isso? Que você tem que ser humilde para chegar na empresa e falar, olha, isso eu não sei, tá? Me passa a regra, me passa o material. Quando você sai da faculdade, você já sai obsoleto. O seu conteúdo já é obsoleto, ele já está defasado. Não serve para muita coisa aquilo que você já fez. E se você for trabalhar numa empresa decente, que os caras estão sempre ali atualizando, né? Esse conhecimento seu ali não vai funcionar, né? Você sai da faculdade aprendendo... Você entra na faculdade, um exemplo, com uma linguagem na versão 2, você vai para... A linguagem está na versão 2 quando você entra, só que a faculdade te ensina a versão 0.5. E quando você sai... A empresa que você vai trabalhar está na versão 3, né? Você aprendeu a 0.5, né? Enfim, vocês entenderam aí. Então você tem que ser humilde e falar que você não sabe. Falar, olha, tem uma noção. Onde eu quero chegar? A gente está trabalhando com o padrão MVC, Model View Controller, que separa. Você pode ver que o nosso projeto é organizado, que a regra de negócio fica no lugar, que a camada de comunicação com a base de dados fica em outra, que a camada de visualização, que é a interface, fica em outra. Então tá bem separadinho aí e estruturado pra gente, ok? Então isso aqui já é uma base bacana para vocês estar estudando, estar implementando aí no sistema de vocês. Uma coisa que um professor me falou uma vez, eu achei incrível. Eu perguntei para ele não lembro qual foi a pergunta, foi uma aula de ASP.NET. A gente estava estudando ASP Webform, ele estava bravo porque era pra gente estar estudando ASP.NET MVC. E ele pegou e falou que... Eu perguntei para ele como fazia determinada funcionalidade, não lembro do que era, mas eu perguntei como fazer alguma coisa. Falei, olha, eu tenho uma mente de fazer dessa forma. Só que eu acho que é um pouco errado. Ele falou, Gunnar, na dúvida, faça. Se você não sabe qual que é a melhor forma, na dúvida faz. Depois que estiver rodando em produção, aí sim você pensa em ver qual que é a melhor forma, qual que processa menos. Se você tem que desenvolver, tá com dúvida, sabe mais ou menos como faz, só que você não sabe se é certo ou se é errado, na dúvida, faça. E eu levo isso pra minha vida. Né? Voltando à nossa série agora, de impacto, né? Nossa série, o conteúdo de impacto, o conteúdo desse vídeo. O que falta? Consulta. Falta só a gente fazer consulta. Então eu acho que aí não vai 10 aulas. Eu acho que não passa isso. Porque a gente já tem um anúncio cadastrado. As consultas são consultas patrocinadas. Então aquele cara que entrou com cash no nosso site. Só que, se o anúncio para ele ser patrocinado, ele tem que ser cadastrado. Então, ou pelo administrador no painel, ou pelo próprio usuário na interface dele.
que é água, gente, tá bom? Então, na própria interface dele. Então, tanto o usuário quanto você pode cadastrar, né? O usuário não quer cadastrar, quer ser um anúncio diferenciado, porque tu sabe. Tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui. E como tu sabe, o seu site, o nosso site, ele tem padrões de imagem, né? Tamanho, bonitinho. Se você quer ter um anúncio bem feito, você vai precisar de uma imagem de boa qualidade. Você vai precisar manter uma proporção de dimensão. Um exemplo, nessas aulas que eu estou mostrando, a gente tem o anúncio do PlayStation 4. Você pode ver que as imagens elas vão mudando de tamanho, não tem um tamanho certo, não tem uma variação. Isso acaba complicando um pouquinho, não ajuda a vender, não ajuda a fazer um negócio. Então, você cadastrando no painel, você já pede para o usuário, olha, me manda tal foto, você pode cobrar pelo serviço, fala, olha, para você patrocinar custa R$10 aí uma semana, tá? Não tenho a menor noção de valor, gente, eu não sei. R$10 uma semana, eu imagino que seu site, se tiver bastante fluxo, acho que você pode cobrar um pouco mais por isso. Só que se você mandar pra gente o material, a gente mesmo monta aqui o anúncio para você com base na sua descrição, edita as imagens e coloca ela numa boa qualidade, uma resolução padronizada, numa boa qualidade e sobe o anúncio patrocinado, que é o anúncio de destaque. Então você vai cobrar os R$10 aí, mais uns 10 para fazer essa edição, que não vai nem 20 minutos. Claro que você tem que verificar sempre o português, ok? É regra de português. Na dúvida, não use palavras difíceis, bem? Verifique a acentuação, vírgula. Já falei em outros vídeos, mas eu trabalhei na universidade, né? Meu último emprego foi na Universidade de Presidente Prudente, a UniOeste. E lá eu trabalhei no departamento de educação à distância. E era até engraçado, porque às vezes vinham umas correções pra gente fazer de vírgula. A vírgula não é nessa palavra, a vírgula é na outra, né? E a revisora caía em cima, matando. Ela não perdoava nada. Por quê? Porque ela sabe que aquele conteúdo tem que ir de melhor qualidade para o cliente. Imagina você pega um texto todo torto, não diz nada com nada, aquele texto grande que não especifica o produto. Qual é a chance de você vender isso? Você pode até vender, mas se você não especificou bem, a chance daquele produto voltar é grande. Um dos maiores problemas, né, da venda web, do anúncio web, é a falta de especificação de informações. Você tem que detalhar, destrinchar aquele produto. Porque quando o cliente clicar em comprar, ele vai estar ciente que ele está comprando aquelas informações. Claro que existe a lei aí dos... Código de Defesa do Consumidor. Existe essa lei aí que protege nós consumidores, né? E também protege os vendedores, os lojistas. E ela diz que a gente pode trocar o produto. Eu acho que é 7 dias, uma coisa assim, não lembro. Só que se você colocar todas as especificações, com certeza vai cair bastante o número de devolução, né? Então o cliente está lá no Acre, compra um produto seu aqui do interior de São Paulo, né? No caso eu estou em São Paulo, mas do interior lá de São Paulo. Interior aqui de São Paulo, né? Bagunça. Então, tipo, fica caro o frete, essa transição. Imagina se a pessoa tá no Acre, ela tá pegando o Acre assim, não menosprezando, tá? Porque eu sei que o Acre é longe, me veio uma amiga na cabeça que mora lá. Mas o Acre lá, uma cidade do Acre, acho que é Rio Claro, a capital, Rio Branco, Rio Claro, acho que é Rio Claro. Tá lá no interior de Rio Claro e que onde o correio não vai, só vai o motoboy. Então você vai ter que pagar o correio e vai ter que pagar o motoboy para entregar. Então ela saiu de São Paulo, correio, chegou lá, o motoboy foi, pegou no correio e levou pro cliente. Beleza. No site tava uma foto com baixa resolução, eu achei que era um roxo, mas era um rosa. Eu não quero rosa, eu quero roxo. Vai pro motoboy manda pro correio, volta para você, você que paga, tá? O frete da devolução. Aí você tem que fazer o reembolso. Então você pagou para mandar e pagou para voltar. Então você perdeu o produto, né? Desde você vender ele em outro lugar, você não vendeu. Você pagou 2 vezes o frete e ainda teve cliente que voltou, né? Então a falta de informação aí é complicado. Muito cuidado, né, de bater as fotos também, isso é interessante, a questão de iluminação. Eu tenho 2 iluminação aqui, uma aqui e uma aqui. Eu achei que tá um pouco fraca. Então, se bem que essas 2 luzes aqui, né, é luminário. Mas tem uma pequena iluminação, então para ficar com algo um pouco de qualidade. Então uma foto, um produto, ela tem que ser uma foto de alta qualidade. Mas Brunner, eu não tenho uma máquina boa, eu não tenho um computador bom, eu não tenho um recurso legal. O que eu posso fazer? Deve ter amigos, com certeza deve ter amigo, todo mundo tem amigo. Eu tenho uma equipe de amigos, eu falo equipe porque o pessoal é demais. Isaac, Guilherme, Bruno, né, a galera, né, demais.
ele sempre ajuda quando possível. Fala, olha, eu preciso testar isso, preciso dessa imagem, preciso daquele som. Assim como eu ajudo eles me ajudam. Não chega nesse troca de favor, é camaradagem mesmo, a gente está se ajudando. Você deve ter um amigo que entende de, sei lá, um programa de edição de imagem, o GIMP, o Photoshop, alguém que tem uma câmera boa, pede pra fulano vir tirar uma foto, ou leva lá, né? Fala pro cliente, olha, leva em tal lugar que o fotógrafo tá lá, combina com seu amigo, dá uma porcentagem pra ele se for o caso, se ele for o trabalho dele, né? Dá uma porcentagem. Ou combina com ele que na hora que as coisas estiverem melhor você contrata ele, faz uma parceria com ele para contratar ele para fazer essas fotos, outro lá para fazer a edição, né? Então se você for fazer edição para o site classificados, olha, fique R$ 20, só que aqui ó, é 5 do fotógrafo, 5 do cara da edição, tá bem? Outros 10 fica para manter o site, enfim, é toda essa questão, né? Então você tem que ter alguém que te ajude, você tem que ter alguém que te ofereça um suporte. Ah, hoje mesmo eu estava conversando com um colega sobre computação gráfica, ele falou que ele não tem uma máquina boa. Eu falei, você precisa de um upgrade. Só que eu não acho certo nem justo você tirar do seu bolso para bancar um projeto. Então você dá o start, certo? Você já investiu tempo desenvolvendo o site, investiu um pouco de dinheiro também, se bem que dinheiro é o de menos em relação a isso. Teve investimento de tempo, dedicação, dinheiro, que talvez seja o seu problema, enfim, você já deu o start. Então agora aquele conteúdo tem que produzir retorno para você continuar investindo. Um exemplo rápido aqui, que não vou entrar em detalhes, mas um dia eu falo isso, o Satellasoft, que todo esse conteúdo dele, ele não se sustenta. O valor de anúncios, né, de projetos, não se sustenta. Então, tipo, eu mantenho o Satellasoft porque eu gosto, realização pessoal minha, ele não é um projeto comercial. Mas, se ele fosse um projeto comercial, eu estava no vermelho desde 2009, pra vocês terem uma ideia. Então, de vocês não. Se é para um site classificados, é um trabalho, vocês podem viver disso, né? Viver muito bem. Uma vez eu fiz um site para um cara, lembro só o nome do site, né? O cara não pagou, mas enfim, eu aprendi bastante com ele lá e foi ótimo fazer aquele projeto, né? Faria de novo se fosse o caso. E na região dele, ele era o único cara que tinha aquele site classificado. A cidade era grande, relativamente grande. Então ele tomava todo aquele patamar de classificado. Então ele já tinha um anúncio feito, eu tenho a vinheta dele comigo, claro que não posso mostrar pra vocês. Mas ele tem a vinheta, tinha a vinheta pronta, deve ter também, se ele não apagou. Ele tinha já contrato com uma rádio. Eu não sei o que aconteceu com ele, que ele desistiu do site, ele não me respondeu mais. Mas ele tinha tudo pronto. Ele não existe. Por exemplo, não, na verdade, ele não quis mais ir em frente. Ele contratou serviços, não pagou, mas enfim, contratou o serviço, pagou um radialista para fazer as propagandas na rádio, pagou um locutor para fazer as vinhetas, a vinheta aquelas chamadas, aqueles anúncios, e não foi adiante. Naquela cidade dele, ele ia dominar isso, e dá para ganhar muito dinheiro com isso. Sem falar nas comissões. Olha, eu cobro R$ 5 para anunciar esse microfone Arcano aqui, só que se você vender ele, você me dá, sei lá, tá vendendo por R$ 300, você me dá 50 dele. Você ganha bem mais do que um anúncio de 10, concorda comigo? E é claro que você vai colocar esse microfone, você vai tirar a foto desse microfone, você tem que ter algumas exigências para forçar a venda, você tem que ajudar, você tem que fazer um anúncio em rádio, né? E tudo mais. Por que eu tô falando tudo isso, né? Todas essas coisas de anúncio, de edição? Para a gente colocar os anúncios patrocinados. É o que falta. É isso que a gente vai trabalhar agora, que vai manter o seu sistema funcionando, tá bem? É isso que vai manter o financeiro, né? O lucro da sua empresa. Recentemente eu estava em um projeto aqui com o pessoal de São Paulo, antes de eu vir para cá, e ele fez uma divisão legal comigo. Ele falou, olha, Gunnar, é o seguinte, inclusive eu até abandonei, eu nunca fiz isso, eu abandonei esse projeto porque um respondia e o presidente do projeto não respondia, né? Eu falei, meu, tem coisa mais importante para perder meu tempo. Basicamente, não marquei aqui, mas basicamente eram 4 pessoas o projeto. Eu, o outro que me respondia, inclusive ele mora aqui perto, a gente nunca se viu. Um outro aí que era um médico que estava investindo no projeto, esse é o cara que não respondia, infelizmente, mas eu não sei o que aconteceu, acho que não é nem culpa desse outro, né? A culpa foi mais desse. Esse aqui estava bem empenhado. Espero que ele tenha conseguido alguém para ter feito, acho que o protótipo que eu enviei deve ter servido para alguma coisa. E quem é o quarto, Gunnar? O quarto é a empresa. Então se você ganhou R$ 100, é 25 mil eu, 25 do outro camarada e 25 do médico. Ah, por que a empresa fica com 25? Às vezes a empresa fica com um pouco mais. Para ela se manter. Ela também é alguém que tem que entrar
dinheiro no caixa dela, no bolso dela. Porque imagina, você entrou R$100. A gente divide entre nós três aqui. E aí? Como é que a gente vai pagar os anúncios na rádio? O anúncio na TV da cidade? Colocar um carro de som? Espalhar panfleto? Não dá. E no começo, às vezes você não fica nem com 25%, né? Nesse caso aqui. Você fica com 5, 5, 5 e aqui 85. Então, né? Por quê? Porque você tem que dar aquela entrada. A empresa vendeu bastante, lucrou, a gente lucrou aí bastante, né? Sei lá, vamos jogar aí vou jogar baixo aí, uns 5 mil nesse mês, né? Vamos jogar baixo, baixíssimo. Então imagina aí, quanto vai pro cofre de cada um. Ah, precisa de entrar tudo isso na empresa agora? Não, por quê? Porque você vai manter esse mês, a gente não vai fazer nada de novo, você vai manter. Ah, e para manter não vai todo esse custo, né? Vai ficar com muito dinheiro sobrando lá em caixa. Então volta esse dinheiro para os sócios da empresa. Eu não sei se é bem assim que funciona, não sou administrador, tá? Isso é o que me explicaram. Eu tive ADM lá na faculdade, mas eu odiava ADM. A professora era excelente. Inclusive foi o primeiro professor que eu vi na faculdade e o último que eu vi quando eu saí do trabalho, né? Enfim, então existe toda uma questão burocrática aí que vocês têm que tentar entender também. Não é só TI. Vocês vão ser empreendedor. Inclusive eu tive liderança e empreendedorismo. Odiava essa matéria, mas a professora era extremamente boa. É porque eu sou de exatas, né? Então eu não gostava dessa parte teórica. Eu gosto de ir lá e aplicar, ver na prática, né? Vamos colocar isso para funcionar. É isso que eu gosto. A liderança e empreendedorismo eu não tinha isso, era só a teoria, uma teoria que hoje faz falta, né? Se eu soubesse o quanto isso é importante agora, eu teria me dedicado muito mais às aulas lá do professor Deschamps, administração, e teria me dedicado muito mais às aulas da professora Fernanda Yumi, lá de liderança. Então, assim, nossa, ótimos professores, né? Não tenho que reclamar deles, pelo contrário, tenho que elogiar e muito. Só que falar, não vou usar isso, né? Vamos ver programação. A gente foi ver programação no segundo semestre, né? O primeiro semestre foi mais essas questões de administração. Eu não entendi o porquê. Falei, meu, tô enchendo linguiça na grade aí. Mas na verdade não. Depois que você sai da faculdade, quando você começa a entrar no mercado, que foi o meu caso, durante a graduação, você vê que aquilo é importante, que você tem que saber administrar, que você tem que saber como fazer alguns cálculos. Não é nem questão de fluxo de caixa, cadastro, estoque, não é nem isso, tá? Mas questão de rotatividade de empresa, como gerenciar uma equipe, tá? Eu tive aula também de padrões de projeto, tá? A gente vai voltar nos patrocinados ainda, não tô fugindo do assunto. Eu tive aula de padrões de projeto e falei, meu Deus, 3 aulas, padrão 1, padrão 2 e gestão de qualidade de software. Pra que isso, né? O GQS foi mais legal porque a gente aplicou bastante coisa na prática, a gente testou com vários softwares, nossos softwares. Falei, nossa, pra que Scrum, Cascade, Prince2? Pra que? Eu não vou ser gerente, né? Aí o professor falava, você vai ser pedreiro, né? Porque eu vou ser engenheiro, você vai ser o pedreiro. Né? Falava desse jeito. E faz sentido, quando você está num projeto muito grande, você pôde ver que no início dessa série, inclusive eu nem seguia muito, mas ela tem um arquivo lá no início da série que é uma breve documentação que define cor, que define muitas coisas. Porque quando o engenheiro faz esse projeto, normalmente funciona assim. O engenheiro faz esse projeto, antes disso, tem o EAP, Estrutura Analítica de Projeto, ou Termo de Abertura de Projeto, ou Work Breakdown System, que basicamente diz o que a gente precisa para começar esse projeto. A gente está em 16 minutos aqui. O que a gente precisa para iniciar esse projeto. E lá ele fala, a gente vai precisar de tal fulano, a gente vai precisar de um designer, de um programador, custo tal, a gente vai precisar de um servidor tal, ele descreve tudo. Isso quem faz para você é o engenheiro. Ele fala, o orçamento é esse aqui, ó. Aí vai lá para os diretores da empresa, os caras vão olhar, vão analisar. Olha, está dentro do nosso orçamento. Então os caras vão lá e carimba. Pronto, dá início. Aí a empresa, ou o próprio, depende, né? Normalmente é a própria empresa que faz a contratação dos programadores, né? Verifica, o próprio RH ali, o Recursos Humanos, faz essa contratação. Aí essa galera vem para essa empresa trabalhar, às vezes o contrato seletista, às vezes o contrato de freelance. Agora com a nossa nova lei trabalhista, a gente vai poder fazer contratos semestrais, né? Então, o que deveria entrar para o bolso do governo entra para o bolso do funcionário. Isso é bom, que a empresa teria que pagar para o governo, que não é uma coisa baixa. Acho que vocês devem ter ouvido falar que o funcionário ele custa o dobro para a empresa. E realmente, ele custa o dobro para a empresa. Esse dinheiro não entra no bolso do funcionário, entra no bolso do governo. Com essa nova lei, não vou entrar em política, mas essa nova lei a gente vai conseguir pegar essa grana e colocar no bolso do funcionário. Além disso, fazer o contrato por projeto. Você fala, o seguinte, esse contrato aqui, é quanto durar esse projeto, né? Porque às vezes, pelo menos eu trabalho por projetos.
é legal isso, que você não tem que ter um contrato seletista ali, né? Toda aquela burocracia de contratação, demissão, homologação, aquela coisa chata toda para um projeto. Não, ó, assina pra mim aqui que você tá entrando, quer acabar, tchau. Não tem vínculo nenhum comigo, você tem vínculo com você. Contrato de exclusividade já era. Isso vai ser bom pra gente, programador, né? Pra nossa área. A gente faz bastante freelance. Trabalho de home office também. Você vai poder fazer um home office com um projeto e falar, ó, assume esse projeto em tais horas do meu dia. Você vai poder ter 3 trabalhos no mesmo dia na sua casa. Né? Contratado ali, um emprego garantido, que você tem um contrato assinado. Então vai ser bom pra nós programadores. Então voltando aí, a gente tem bastante coisa que nos ajuda, né? Que vai nos influenciar. E tudo isso você tem que ter um padrão, você tem que ter algo para seguir. A gente usou o padrão MVC. Então nada mais justo do que ter um engenheiro verificando. Né? Imagina o seguinte, lá em Presidente Prudente tinha bastante disso. Aqui em São Paulo eu vi pouco, mas tinha bastante prédio. Prudente, a cidade está crescendo bastante. E o dia inteiro os engenheiros tá lá na obra. O dia inteiro os caras tá lá. Os pedreiros tá tudo lá em cima trabalhando. E quando eu falo pedreiro, não tô menosprezando, né? Os pedreiros, os caras que batem massa mesmo. Os pedreirão estão lá em cima mesmo, batendo, rebocando. Né? Eu acho aquilo bem perigoso, né? Os caras tá lá em cima no andaime. Eu fico vendo aquilo, às vezes, meu Deus. Espero ter seguro. Enfim, o engenheiro tá lá embaixo. Só que, ó, tá certo, me faz o cálculo daquilo ali, me vê a profundidade, vê o aterramento, né? Faz a topografia daquilo ali. Ele está gerenciando. Você fala, nossa, o engenheiro ganha bem mais, só que ele não é o braçal. Só que se o engenheiro errar um cálculo, tem que derrubar o prédio. Aí você fala, um cálculo deve ser difícil. Não, não é difícil. Na computação, para você errar, uma coisa também é bem fácil. Eu já cometi várias vezes esse erro, hoje eu não cometo mais. Só que eu fazia o banco de dados, ia fazendo, aos poucos. Né? Ia fazer, vou fazer o usuário agora, faço isso, faço aquilo. E manda para o usuário, vai entrando em produção. Para o usuário, durante o desenvolvimento, ele já alimentando. Isso é legal. Só que é o problema. Para quem fazer a parte essencial, as funções fundamentais do sistema, né? O motivo do sistema existir, faltava informação dos outros. E às vezes, né, por questão da regra de integridade, não tem como você fazer uma alteração. O banco de dados não deixa você deletar uma chave se ela já está cadastrada em outra. Aí você tem que fazer, deleta as 2 tabelas, um exemplo, para poder fazer o cadastro de novo. Então tudo que o usuário cadastrou ele perde. Nossa, enfim, já levei bastante paulada por causa disso. Então você tem que fazer todo o banco, o engenheiro vai lá, desenha tudo, fala, vai ser esse prédio aqui, vai ser assim assado. Fechou? Beleza? É assim, não vai poder mudar depois. Se mudar é só uma corzinha aqui, o nome do atributo ali, acrescentar pouca coisa. Porque depois que o sistema está andando, não tem como. Um outro exemplo, foi feito um prédio, certo? Um prédio bem grande, só que depois, lá em cima, o cara falou, lá no topo vamos fazer uma sala de bilhar. Um exemplo, lá no topo do prédio vai ser uma sala de bilhar. Só que aí terminou o prédio, né? Antes de terminar, né? Tipo, entregar o prédio, o gerente chegou, né? O dono da grana, a gente vai falar o seguinte, lá em cima, tira a sala de bilhar e coloca uma piscina aí para 500 pessoas. O prédio não suporta todo aquele peso. O que vai acontecer se você... Dá para fazer piscina? Dá para fazer piscina. Só que na hora que você encher a piscina, que for colocar em produção, ou se você for testar, que é o nosso caso, né? Você programa ali, vai, lindo, né? Só que você vai rodar aquilo, não vai funcionar, né? E a mesma coisa do prédio. Se você colocar água na piscina, o prédio vai cair, vai dar algum problema. Uma infiltração, peso vai ceder, enfim, não dá. Tem coisas que não mudam em produção, isso tem que ficar claro para o cliente, bem? Então tem todo um padrão aqui de trabalho. E nada, voltando agora aos patrocinados de novo, tem que ter um padrão aqui também nos nossos anúncios. Então você tem todo um site padronizado, você tem um projeto padronizado, você tem que padronizar o anúncio também, porque o seu site está padronizado, senão vira bagunça. E outra, ninguém, né? Eu particularmente não autorizaria um cliente fazer um cadastro para depois eu ir lá só mudar o status dele, ó, essa categoria aqui, e o cadastro vai ser particular. Eu não autorizaria. Preciso de água. Por que não autorizaria? Por causa dessa questão. Como é que você vai fazer o seu... Como é que você vai fazer o seu cliente vender, o usuário usar nosso site, se não tem qualidade, né? Não, vê um anúncio todo, uma foto da triscada, borrada, não, volta. Tá ruim a foto, volta. Muita atenção no contrato. Na aula passada eu pedi para vocês isso, mas o contrato tem que estar explícito que a empresa, no caso vocês, não se responsabiliza pelos conteúdos fornecidos pelos usuários no site.
Então, sei lá, o usuário foi lá no outro site, tinha classificado, roubou, literalmente, não tem outra forma para falar isso, ele roubou uma foto de lá, ele acha que ele só pegou, é igual ao mesmo produto. Ele pegou uma foto de lá, roubou essa foto, que estava editada, estava tratada, e subiu para o seu site. Então você tem que colocar no contrato que o site não se responsabiliza, que não tem como controlar esse fluxo, não tem como você saber, o site saber que aquela foto é de uma outra fonte. Só que quando reportado, o site está em plena, como se diz? Está em plena, pode ter a palavra certa para isso. O site está de portas abertas, em outras palavras, para fazer essa remoção. Claro, você vai ter que verificar se realmente aquela imagem lá existe, se é daquele autor, senão você acaba lesando o seu usuário. Às vezes, o seu usuário aqui que editou a foto, de lá copiou, ele falou que você que copiou dele. Isso existe bastante. Então, tome mais cuidado que o site está de portas abertas para fazer remoção a qualquer momento, que durante o período de análise, aquela foto, aquele conteúdo vai ficar indisponível ou indisponível até que comprove. Tipo, realmente o usuário aqui ele roubou essa informação, a gente vai remover o anúncio dele. A punição dele é essa, remover o anúncio. Né? Ou remover a foto, dar uma penalidade para ele ali, ok? Isso é muito importante, tá bem? Tem um site de cursos grande que ele foi multado no começo da sua vida, né? Levou vários processos, só que a culpa não foi dele. Isso, até onde eu sei, foi uma falha na questão contratual com os autores, não, ou os tutores, que qualquer um subia vídeo. O que os caras fez? Foi lá no YouTube, pegou uma série completa, pegou, subiu no site, colocou. E o cara foi ganhando dinheiro lá, ganhando. A qual o autor viu, ele entrou com um processo contra essa plataforma de site. Né? Não tinha o que fazer. Agora não, quando você se cadastra, você coloca toda uma informação, olha um contrato, não é mais, não sei como é que era antes, mas não é de qualquer jeito, os caras têm que aprovar, quando eu falo os caras, a empresa, né, tem que aprovar o seu conteúdo ali, ok? Então tem toda uma regra, todo um regulamento que te protege disso, né? Você deixa bem explícito, deixa que também que o site está de acordo com as leis e trabalhando em conjunto com as leis, que se algum usuário violar qualquer coisa que seja, usuário violar qualquer coisa que seja, você tem que deixar bem explícito que o site está trabalhando de conjunto com a lei. Então, qualquer violação de leis, por qualquer problema que você tiver, você vai fornecer as informações sem menor problema. Você fala, esse aqui é o relatório desse usuário, tem esse cadastro dele, esse IP de acesso, esse anúncio ele cadastrou de tal lugar. Todas as informações que você tiver, você vai fornecer para a justiça. Isso tem que estar claro no contrato. Não é só você pegar e fornecer, porque você não oferece garantia para o usuário. E ele pode entrar com processo contra você também, porque no contrato não está explicando nada. Então você não pode punir nada para o usuário, não pode punir o usuário do que não está no regulamento, tá bem? E você também, claro, não pode ir contra as leis brasileiras, né? Mas o meu produto aí, sei lá, tem que ter segurança. Não deveria falar isso, mas você coloca um servidor da Rússia que lá os caras não te passam informação, só os caras te caçam aqui no Brasil, eles não tiram o seu conteúdo de lá. Por outro lado, você não passa segurança nenhuma para os seus demais usuários, não tem um porquê eu ir lá no seu site e anunciar nele, se é um site inseguro, hospedado num país que não está de acordo com a justiça brasileira, né, que é a justiça do país atual, tá? Então não vai. Eu moro nos Estados Unidos, só que o site está rodando no Brasil, quem vai usar são brasileiro, então o site tem que estar de acordo com as regras do Brasil e não com as regras dos Estados Unidos, do Canadá, Vancouver, tá bem? Então tem toda essa questão aí de patrocinados, né? Eu falei tudo isso para vocês entenderem a questão de projeto, como que é. Falei um pouco sobre como que é a padronização de imagens, né? Tem um tamanho certinho, uma letra, uma fonte, padrão de escrita. Falei da faculdade, das correções ortográficas, lá pegava pesado e bastante. Às vezes tem que reformular a frase para caber dentro de um contexto, né? Só o jeito que veio, joga lá, não. Às vezes tem que pegar, vem todo um trecho, tentar diminuir, separar, quebrar, às vezes precisa aumentar a frase, falar que tem muito pouca informação. Falei para vocês também, dei um toque aí, a questão da devolução, colocar bastante descrição para não ter esse problema. Questões de leis, questão de direitos autorais das imagens, falei também, bom? Então tem todo esse conteúdo aí. Bom, o que falta a gente fazer? Os anúncios na home, lá em cima em destaque. Uma segunda categoria também, a gente pode ter duas categorias de anúncio aí, ou que saiu de cima e vem para baixo, a gente ajuda o nosso usuário, então vai ter um slider lá em cima com os últimos 6 anúncios. Tem que ter um controle isso de vocês, tá bem? Porque não tem como você colocar, tem uma página lá no anúncio de carro, tá na primeira página do anúncio de carro,
Lá em cima vai aparecer um anúncio de destaque, um produto em destaque. Não, eu tô vendo um Fusca, lá em cima tá anunciando um Volks. Tudo bem, eu não patrocinei. Só que se tá anunciando um Volks lá em cima, eu não entendo nada de carro, tá? Vamos colocar aí uma Ranger, mais fácil. Se tá anunciando uma Ranger lá em cima, eu não posso pegar e colocar lá agora um Prisma, que ele vai sobrescrever. Eu não posso colocar um Prisma do lado de uma Ranger, né? Pelo menos eu acho isso errado. Então tem que ter uma planilha do Excel aí, ou um software para vocês gerenciar aí, que basicamente vocês têm um controle de quando o anúncio entra e quando o anúncio sai. O anúncio expira amanhã. Então, ou você pode fazer isso via sistema, ou você pode ir lá e remover, colocar anúncio comum. Ou olha, na que venceu o anúncio, eu desativo ele, tá bom? Contrato assinado, tá bem? Ah, a gente mora em lugares distantes. Não tem problema. Um e-mail ele também vale como documento. Então você pede para o usuário, manda um formulário para ele, tá bem? Pede para ele preencher com os dados dele, que é um contrato, nome, e-mail, CPF, dados pessoais dele. Só ele teria essas informações. E manda com uma resposta para você, porque no caso do processo, você fala, ó, tirei esse produto. Ele fala, não, mas eu paguei, não sei o quê. Fala, ó, tá aqui, ó, no contrato. Ah, mas eu não li, problema teu. Tava aqui, ó, que em 7 dias o seu anúncio sai se você não renovar. A exclusividade é dele, tá? Se não renovar esse anúncio, sai e entra o outro. Ah, mas Brunner, sei lá, eu coloquei esse anúncio, o cara do Prisma já entrou em contato comigo depois. Né? Então você vai dar, depois desse, quem vai entrar é o Prisma. Fala, ah, mas tava anunciando. Fala, não tem problema, só que o cara do Prisma fechou comigo depois. Não tinha certeza se você entrar ou não. Enfim, é uma questão que eu não vou entrar muito em detalhe, tá bem? Mas para vocês saberem, então vai ficar lá em cima um slider rodando, né, com os 6 anúncios ali em paginação, e embaixo os últimos anúncios patrocinados. Aí depois ali, mais embaixo ainda a gente pega ali, faz uma consulta, pega os últimos anúncios, coloca ali na home, ou anúncios por categoria, tá? A gente tem na lateral do site ali os enviados recentemente, então de qualquer parte do nosso sistema, o usuário vai conseguir ver aquela informação ali. Deixa eu ver o que mais. A gente falta ir na página dos produtos, então falta só fazer essa questão de consulta, né? Falta só fazer essas consultas, subir isso para o site e acabamos, galera. Então nossa série chega ao fim. É claro, vem algumas correções que ficaram pendentes. Nossa, tô quase solucionando aqui. Que ficaram pendentes. Que é o HTML5. Tentar colocar alguma coisa, não garanto, mas vamos tentar fazer o máximo possível. E os URLs amigáveis aí, né? Que, eu faço na página principal, deixo o admin de lado e vocês fazem depois. Eu mostro mais ou menos qual é o caminho, ou mostro o caminho, tá bem? Esse é o de menos. Então estamos acabando aí, tá? Qualquer dúvida aí, críticas são bem-vindas, sugestões são bem-vindas, pra gente tentar melhorar a nossa série, tá bem? Claro que depois que a gente finalizar a série vai ter correções no futuro, tá? Lembrando que a gente está usando o PHP 7, tá bem? Então, se você está com uma versão anterior, você vai ter problemas na hora de implementar isso daí lá em cima. Uma outra coisa também que vocês têm que saberem, que às vezes você pega o seu site daqui, do localhost, e joga ele para uma hospedagem lá em cima, ele não vai funcionar de primeira, às vezes acontece, você manda lá, tá tudo certo, tá funcionando ali, porque não tá pegando aqui, né? Às vezes a configuração do servidor, configuração de arquivo htaccess, arquivos do phpin, tá? Às vezes se é o phpin você consegue fazer isso no cPanel também, normalmente eu sempre consegui, não posso afirmar nisso, mas o que tu faz no phpin eu consegui fazer no cPanel. Eu lembro que teve uma reescrita de PTO, que tive que habilitar. Namespace também tive que fazer alguma coisa para habilitar, não lembro, mas eu tive problema com namespace, local liso, lá em cima, né, não funcionou. Então tem esses probleminhas aí. Claro que algumas correções vão ser feitas, tá? Em vídeo às vezes a gente faz uma coisa aqui e você fala, nossa, mas não tá legal, mas lá na frente a gente pode arrumar, ok? A questão do valor financeiro, eu consegui resolver isso sem precisar atualizar a minha classe ou mexer na classe do jQuery Mask, eu só fiz um update ali, na verdade eu fiz um replace, troquei uma vírgula por ponto, e onde estava vírgula eu coloquei ponto, não tirei o ponto, onde estava vírgula eu coloquei ponto, acho que foi isso, para manter as casas decimais ali. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo está muito longo, era para ser um podcast, mas eu acho que eu passo um pouco mais de confiabilidade para vocês mostrando meu rosto, embora eu não gosto de aparecer em vídeo, né? Não abertamente assim. Estamos chegando ao fim, é um projeto bem grande, esse aqui é o meu segundo maior projeto em massa,
Tem o curso da Unity aí também que estou terminando. Então, tô com 2 projetos de aulas em paralelo. O curso de Unity estou quase com 75% pronto. Estou aí já com 125 aulas, por aí, tá gravado já. Esse aqui a gente está em 94, vai para a aula 95. No caso, talvez possa ter CS, não sei como é que eu vou editar esse vídeo depois. Mas o que falta aqui é só a gente fazer os anúncios, algumas correçõezinhas, implementar algumas coisas que vocês pediram e fechou, tá bem? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Expliquei um pouquinho de tudo, tá bem? Qualquer coisa a gente marca um hangout, marca uma reunião em Skype aí pra gente conversar, bater um papo melhor sobre o site, tá bem? Dúvidas, críticas e sugestões, vocês deixam nos comentários. Então até a próxima aula e a gente se vê.